queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos hoje, a igreja em todo o mundo celebra hoje o 13º domingo do tempo comum. Nós chamamos de tempo comum não porque seja inferior aos outros tempos, mas porque durante este período litúrgico a igreja dedica para meditar a respeito dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, aquilo que foi comum na sua vida. Se nós bem prestamos atenção na segunda leitura, a segunda leitura nos convida à prática da caridade. Aquele que tem muito, a ajudar aquele que tem pouco. E aquele que tem pouco, de alguma maneira, ajudar também aquele que tem muito. Mas, se nós olhássemos para as 3 leituras que a igreja preparou para nós neste domingo, nós poderíamos dizer que o grande tema desta liturgia é o tema da morte. A igreja hoje quer chamar a nossa atenção para uma reflexão a respeito da morte. E falar da morte é falar de um grande mistério. Quem é que morreu voltou para dizer o que tem do outro lado da vida. Quantas pessoas ao longo da história, ao longo dos séculos, se esforçaram, utilizaram o máximo da sua inteligência, utilizaram o máximo da sua capacidade intelectual, mística, para explicar este grande mistério. E mesmo assim, deixaram dúvidas. Mesmo assim, não deixou de se tornar um grande mistério a morte. Mas, para nós que somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, para nós que um dia fomos lavados na pia batismal, a morte continua sendo um mistério, mas a morte tem uma resposta. A morte nos foi revelada, nos foi dita e foi vencida por Jesus Cristo. É Jesus a resposta para nós. É Jesus desta chave de leitura para desvendarmos este grande mistério na nossa vida. Este grande mistério este grande mistério em que em algum momento da nossa vida nós também iremos atravessar. E quando se trata deste tema da morte, nós poderíamos nos perguntar: por que as pessoas têm tanto medo da morte? Por que as pessoas se assustam sobre este assunto? Por que as pessoas fogem de falar, de meditar, de rezar a respeito da sua própria morte? Pedir para que o Senhor lhe conceda uma morte santa, uma morte em estado de graça, pedir para que o Senhor prepare este momento. Justamente porque a morte não é natural ao ser humano. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para viver eternamente na sua presença. Mas se nós voltássemos lá no livro do Gênesis, nós vamos perceber que a morte entrou na nossa história, a morte entrou na nossa vida, não por vontade de Deus, mas por desobediência do homem. Por desobediência do homem, a morte, o pecado, a doença e todos os males que nós conhecemos passou a existir na nossa vida. E se nós bem prestamos atenção na primeira leitura, a primeira leitura vai nos dar 2 grandes respostas, 2 grandes chaves hermenêuticas para nós refletirmos a respeito desse assunto. A primeira leitura começa dizendo que Deus não fez a morte. E nós constantemente dizemos que o nosso Deus é bom. Nós não dizemos que Deus é bom? Constantemente nós dizemos que Deus é bom. A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso Deus é o Deus da vida. E Deus, sendo um Deus bom, sendo um Deus da vida, não poderia, em hipótese alguma, ser Ele a origem do mal, ou ser Ele a origem da morte. Vai nos dizer também a primeira leitura, que Deus criou o homem para a imortalidade. Olha que profundo isso, olha que verdade isso. Deus nos criou para a imortalidade, e isso pode ser constatado na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a história da salvação e que é a nossa história da salvação. Se nós pegássemos desde o primeiro livro e fôssemos até o último livro da Bíblia, nós vamos perceber que constantemente Deus vai buscando métodos, Deus vai buscando meios, Deus vai utilizando-se de pessoas para conceder de novo aos homens a imortalidade. Até que chega no ápice, que Deus envia então o seu Filho ao mundo para abrir para nós as portas do céu novamente, para abrir para nós as portas do paraíso. E é bonito perceber que Deus não se cansa. Deus não se cansou de nós e não se cansará de procurar meios, sejam eles ordinários ou extraordinários, para nos conceder a salvação.
Quando nós olhamos para o Evangelho, este Evangelho muito bonito, Evangelho um trecho grande, cheio de detalhes, rico em teologia, nós poderíamos dividir esse Evangelho em 3 partes. A primeira parte é o encontro entre Jesus e o chefe da sinagoga, que vai nos apresentar a Sagrada Escritura, chamado de Jairo. É interessante pensar que o chefe da sinagoga, aqueles que estavam contra Jesus, aqueles que viam Jesus como um opositor, este homem irá reconhecer quem é Jesus. Porque anteriormente, se nós voltássemos alguns capítulos antes deste Evangelho, nós vamos perceber que Jesus já havia feito alguns milagres, Jesus já havia feito alguns sinais. E então este homem, mesmo que encantado com Jesus, ele irá na sua presença e chamará Jesus de Senhor. E chamar alguém de Senhor é chamar muito, é dizer que esta pessoa tem autoridade, é dizer que esta pessoa tem poder. E Jairo então vai atrás de Jesus com essa confiança, com essa fé. Depois, uma segunda parte, o Evangelho parece que ele é interrompido. E o evangelista então coloca a entrada em cena da mulher hemorrágica. E é interessante perceber que alguns comentaristas irão dizer que aconteceu esse encontro entre Jesus e a mulher hemorrágica justamente neste momento, porque Jesus não queria simplesmente mostrar o poder dele sobre a doença, porque isso ele já iria realizar em outras situações, isso ele já havia realizado com algumas pessoas, mas Jesus queria antecipar, Jesus queria demonstrar o seu poder também sobre a morte. E é por isso que Jesus meio que acaba se atrasando. Chegam as pessoas para dizer a Jairo que a sua filha havia morrido. Jairo se dirige de novo a Jesus. E Jesus, poderíamos dizer meio que de modo irônico, vai dizer o seguinte: tenha fé. E aqui nós encontramos uma chave de leitura extremamente importante. Tenha fé. A fé é uma virtude teologal que todos nós temos. Ninguém aqui nesta igreja, nenhum batizado pode dizer que não tem fé, porque fé é um dom de Deus, e quando nós dizemos que é dom, é gratuito. Deus concede a todos aqueles que são batizados, todos nós trazemos dentro de nós fé, esperança e caridade. São essas virtudes que nos movem para a salvação. São essas virtudes que nos inclinam para ouvir a palavra de Deus. São essas virtudes que nos inclinam a produzir bons frutos. E todos nós trazemos dentro de nós. Mas o grande segredo disso tudo é que, assim como todas as outras virtudes, no caso das teologais, essas virtudes elas não morrem dentro de nós, elas não se acabam, mas elas podem diminuir a sua força. Se nós não nos esforçamos para rezar, se nós não nos esforçamos para ouvir a palavra de Deus, se nós não nos esforçamos para praticar os atos de Jesus, se nós não nos esforçamos para receber a Sagrada Eucaristia, se nós não rezamos, se nós não damos a mínima para a confissão, esta vela dentro de nós, esta chama dentro de nós que se chama fé, ela vai diminuindo, ela vai apagando, ela vai ficando tão meio que sem luz, sem brilho, que vai chegar no momento em que ela não vai conseguir mais iluminar as minhas ações. Vai chegar no momento em que ela não vai conseguir iluminar mais a minha consciência. E aí eu começo a andar na escuridão. Aí é onde entra o desânimo na fé, é aí onde eu desanimo, é aí onde realmente eu desisto de participar da Eucaristia, talvez até deixe de acreditar na Eucaristia, porque quem acredita busca, quem acredita vai atrás. E Jesus então irá dizer a Jairo: tenha fé, tenha fé. E quando nós paramos para pensar, é bonito perceber que o evangelista vai dizer que quando Jesus entrou na casa, ali havia confusão e choro. Diante da morte eles estavam confusos e chorosos, diríamos que desesperados. Agora eu pergunto: vocês conhecem alguma pessoa que tem fé? Vocês conhecem algum santo da igreja, seja ele qual for, qual período da história, que diante da morte se sentiu desesperado, que diante da morte chorou, que diante da morte negou a fé? Não existe, porque um santo é uma pessoa que tem fé, e quem tem fé sabe que a vida não termina. Quem tem fé sabe que a promessa para aqueles que acreditam,
A promessa para aqueles que seguem Jesus Cristo e abraçam a sua cruz nas situações diárias da vida é a ressurreição. Agora, podemos comparar. Quantas pessoas que se sentem desesperadas? Quantas vezes nós também não nos desesperamos porque não nos sentimos preparados? O tempo vai passando, os dias vão chegando, os pecados vão sendo acumulados, vamos abandonando a Eucaristia, e aí nós temos que entrar em desespero mesmo, e aí nós temos que nos assustar mesmo, porque aí vamos ficando longe do Senhor, vamos ficando longe da salvação. E olha, de todas as pessoas que um dia na face da terra tentaram dizer algo sobre a morte, somente Jesus Cristo disse ele que era o caminho, a verdade e a vida. É só Jesus, não tem outro. As outras pessoas talvez apontaram caminhos, até mesmo os santos, Nossa Senhora, Santa Teresinha, Santo Antônio, eles apontaram o caminho, mas dizer ser o caminho, somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peçamos ao Senhor que neste 13º domingo do tempo comum, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a Eucaristia e acendendo em nós esta chama da fé, nós possamos correr ao encontro dessa promessa, que é reservada para todos aqueles que têm fé, e proclamar, assim como Santa Teresinha no fim da vida. Santa Teresinha disse uma frase muito bonita a respeito da morte. Ela disse assim: eu não morro, eu entro para a vida. Que no fim dos nossos tempos, quando o Senhor nos chamar, nós também possamos dizer como Santa Teresinha: eu não morro, eu entro para a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos,